eu quero compartilhar um pouquinho com você aqui sobre um ambiente saudável na vida de uma célula. Quero compartilhar o primeiro fator que eu considero fundamental para que nós tenhamos um ambiente saudável na vida das nossas células. Vamos lá então, irmãos. Vamos compartilhar aqui um pouquinho sobre esse ambiente de uma célula saudável. Eu vou usar aqui umas 2, 3 quartas-feiras para poder compartilhar com vocês algumas características e alguns fatores que nós precisamos ter na nossa célula para que a gente possa ter esse ambiente de vida, esse ambiente de igreja sendo expressado ali naquele grupo de irmãos, tá? Então, o primeiro fator que eu queria compartilhar com você hoje é um ambiente de aceitação, tá? Então, todas as pessoas, tá, elas são bem-vindas, e visitantes, pessoas novas, elas são bem-vindas na vida das nossas células. Porém, nós precisamos estar atento a alguns fatores aqui em relação à vida dessas pessoas, à vida desses visitantes, na vida da nossa célula. Primeiro, é importante que você tenha cuidado com o ambiente de medo. Então, pastor, que ambiente de medo é esse? Algumas pessoas foram magoadas em seus relacionamentos. E agora essas pessoas não estão abertas a novos relacionamentos, não estão abertas a novas amizades. Então, quando chega alguém novo na vida da célula, quando chega um visitante ou até mesmo alguém que estava afastado da vida da igreja e se aproxima da vida da célula, o que acontece? Aquela pessoa ali, ela é vista ali como uma ameaça, como alguém, né, que vai comprometer a vida da célula. Também há outros, né, que eles se sentem ameaçados com o visitante. Isso pode acontecer muito nas células de jovens, né? Porque jovem tem sempre aquele ambiente ali que um está gostando do outro, tem aqui uma possível corte para mim, mas de repente chega alguém novo, de repente chega uma menina que é nova ali na vida da célula, e muitas vezes aquela pessoa pode ser vista ali como uma ameaça, né, para aquele jovem, para aquela pessoa. Também há ainda aqueles que não entenderam os objetivos da célula. É preciso estar muito claro que uma célula, ela jamais deve se fechar nela mesmo. Não é muito incomum, muitas vezes a célula ela se torna igreja e temos ali relacionamentos saudáveis, os irmãos aprenderam, né, a estar em comunhão, e às vezes a tentação naquele momento da vida da célula é fechar a vida da célula para que não entre mais pessoas na vida da célula. Ora, isso é muito prejudicial para a própria célula, porque nós sabemos que toda família, né, precisa de filhos novos, os filhos trazem vida, os filhos trazem alegria. Uma célula que se fecha em si mesmo será apenas uma questão de tempo das reuniões caírem na monotonia e os irmãos esfriarem na fé. Nós precisamos sim sempre de pessoas novas na vida da célula. Queria ler um versículo com você que está lá em Mateus 28:19, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui é o chamado em comum a todos nós, a todos os filhos de Deus. Quando você for tentado por algum desses obstáculos aqui, em relação ao visitante, em relação àquela pessoa que chegou nova na vida da célula, você precisa lembrar que o seu chamado é fazer discípulos de Cristo.
E nós fazemos isso quando ensinamos as pessoas a respeito do Evangelho, quando ensinamos elas a respeito da palavra de Deus. Então, quando alguém chega na vida da célula, não devemos tentar também colocar aquela pessoa no padrão que nós achamos ideal. Isso é muito comum. Chega alguém novo na vida da célula e os irmãos, tá? Sempre tem aqueles que são um pouco mais legalistas, ou seja, aqueles que vivem ainda, tá? Eles acham que servir a Deus é seguir regras, é seguir critérios, pode e não pode. Quando chega alguém novo na vida da célula, muitas das vezes querem colocar já de imediato aquela pessoa ali no padrão de cristão que ele acha que é o ideal. Ah não, fulano está aqui agora, na vida da nossa reunião, na vida da célula, ele precisa já entrar aqui no padrão de um crente, de um vencedor. E isso acaba por afastar as pessoas da vida da célula. Não faça isso. Você é líder de célula, não permita que ninguém faça isso. Eu quero lembrar você que a transformação na vida de alguém é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Se eu tenho um relacionamento de discipulado, ou eu sou líder de uma célula, que é esse grupo, de 5 a 15 irmãos que se reúne ali para falar do Evangelho, para viver igreja, para servir uns aos outros e falar do amor de Deus. Isso é uma célula. Se eu sou líder de uma célula e logo que alguém chega na vida da célula, eu quero impor um padrão para essa pessoa, eu vou acabar por afastar essa pessoa da vida da célula. Todos nós precisamos entender que a transformação na vida de alguém é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Mas então, pastor, qual é a minha parte então nisso? A sua parte e a nossa preocupação deve ser em levar aquela pessoa a ter uma experiência com Jesus. Levar aquela pessoa a ter uma experiência com o Espírito Santo. Então você não tem que ficar preocupado muito com coisas que são exteriores. Afinal de contas, todo novo convertido, ele tem hábitos que às vezes não vai ser de um dia para o outro que ele vai abandonar aqueles hábitos. Você precisa focar então em que ele tenha uma experiência pessoal com Jesus, em que ele seja cheio do Espírito Santo de Deus, em que ele pratique ali as disciplinas espirituais. Esse deve ser o nosso foco em relação a alguém que está chegando na vida das células. Agora, é óbvio que nós não devemos confundir aceitação com aprovação. Então não significa que eu aprovo alguém que eu irei aceitar todas as condutas dessa pessoa. No entanto, eu preciso lembrar você que até mesmo para você confrontar alguém, e eu falei aqui nas lives passadas a respeito disso, princípios de relacionamento, você deve avaliar todos aqueles princípios, mas eu queria falar 2 aqui que eu considero muito importante. Quando você vai confrontar alguém, quando você vai servir alguém, o primeiro deles, você deve avaliar a maturidade daquela pessoa. Então, o nosso confronto com alguém, nós precisamos levar em conta a maturidade daquela pessoa. Então, vamos dizer, aqui eu estou usando o exemplo aqui de alguém que se aproximou da vida da nossa célula. É um novinho na fé, talvez até um visitante. Você precisa levar em consideração isso. Então, mas de repente agora já é um irmão, está mais tempo na vida da igreja e já é um líder. Então, eu posso ter uma atitude um pouco, vamos dizer assim, nunca desamorosa, mas eu posso ir mais direto ao ponto em relação com aquele irmão, porque ele já é mais maduro. Outra coisa que você precisa levar em consideração é o seu relacionamento com aquela pessoa. Então, quanto mais alguém sabe que você ama ela, mais essa pessoa está aberta para ouvir aquilo que você tem a dizer.
Então, de repente você está tentando ajudar alguém, servir alguém, mas tudo que você fala para aquela pessoa, a pessoa rebate, né? Ela diz, mas tu também tem os teus erros, as tuas falhas, não é bem assim. Avalie o seu relacionamento com aquela pessoa. Porque quando as pessoas não param para nos ouvir, é porque elas ainda têm alguma dúvida a respeito do nosso amor por elas. Então, nesse caso, você deveria de investir mais em intimidade, mais em relacionamento. Invista mais em ganhar o coração daquela pessoa, para depois você servi-la, confrontá-la. Então, outra coisa que você deve levar em consideração, né? Olha só, mas enquanto essa pessoa não é transformada, ela não irá contaminar a vida da célula? Então, esse é o argumento de muitos irmãos. Tudo bem, pastor, a gente tem que ter paciência, tem que levar em consideração a maturidade da pessoa, o meu relacionamento com ela. Mas, enquanto essa pessoa está aqui na vida da célula, ela não vai contaminar, né, os outros irmãos, a vida da célula com essas atitudes. Eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a graça que há em mim e a graça que há em você não é maior do que alguns hábitos de um novo convertido, então tem algo errado com a nossa fé. Você está me entendendo? É óbvio que uma vez que nós temos uma célula, que os irmãos são cheios do Espírito, vai ser só uma questão de tempo, de Deus falar, do Senhor convencer, do Senhor confrontar aquele irmão ali, aquele novo convertido. Então precisamos levar isso em consideração. Outra coisa, não basta receber bem as pessoas, é preciso ganhar o seu coração. Lembrando você que eu estou falando aqui de um ambiente de aceitação na vida da célula. Cada semana aqui eu vou compartilhar uma característica de uma célula vencedora. Hoje eu estou compartilhando sobre esse ambiente de aceitação que é preciso haver na vida da célula. Então, não basta você receber bem as pessoas, ser um bom anfitrião. É preciso ganhar o coração das pessoas. Então, eu e você que nascemos de novo, nós sabemos que a coisa mais importante na vida de alguém é ela ser salva. Nós não temos dúvida disso, porque isso envolve a eternidade da pessoa. E sabemos também que essa salvação só pode acontecer por meio de Cristo. Agora eu pergunto uma coisa para você. Um novo convertido, um visitante da sua célula, as pessoas aí fora que não conhecem Jesus, elas estão preocupadas com isso? Não. Elas não estão preocupadas. As pessoas estão preocupadas com o quê? As pessoas estão preocupadas com a sua vida financeira, elas estão preocupadas se de repente tem alguém enfermo, elas estão preocupadas às vezes lá com questões familiares, com a crise no casamento, com o problema lá na empresa. É com isso que as pessoas estão preocupadas. No entanto, nós devemos fazer da mesma forma que Jesus fez. Nós devemos nos preocupar, em primeiro lugar, em abençoar as pessoas em relação às suas necessidades. Ou seja, nós precisamos nos preocupar em ganhar o coração das pessoas, em primeiro lugar. Avalie comigo. Jesus está começando o seu ministério. Aonde que ele vai? Numa festa de casamento. Jesus começou o ministério ali, naquela festa de casamento. Jesus chega lá na festa de casamento e existe uma necessidade ali. Qual é a necessidade? Acabou o vinho. E o que Jesus faz? Jesus vai lá e transforma água em vinho e supre a necessidade daquele casal. Quando Jesus fez isso, ele ganhou o coração dos noivos, ele ganhou o coração dos pais, ele ganhou o coração dos padrinhos, de todo mundo que estava ali. Agora vamos supor que não é Jesus, é eu e você que estamos lá.
De repente o seu vizinho convidou você para que você fosse ao casamento dele. Aí você chega lá e acabou o vinho. O que você faz? Provavelmente muitos irmãos iriam dar glória a Deus. Glória a Deus que acabou o vinho. Coisa boa. Menos gente bebendo, ninguém vai se embriagar aqui. Então, agora sim eu vou aproveitar e vou falar aqui de salvação para esse povo aqui que não vai ficar embriagado. Você percebe? Esse é um grande problema, às vezes, no meio da vida da igreja. Nós queremos pregar a salvação para as pessoas, focamos na transformação da vida das pessoas, mas esquecemos que nós precisamos ganhar o coração delas, em primeiro lugar, e que a transformação das pessoas é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Então, para se ganhar o coração das pessoas, devemos, em primeiro lugar, atender às suas necessidades. Em último, se você quiser gerar esse ambiente de aceitação e ganhar o coração das pessoas, você não deve se preocupar com a sua reputação. Jesus, ele não se preocupava com a reputação dele. Ele buscava as vidas. Certo dia, nós encontramos uma situação que está lá em Lucas 19, do 1 ao 10. Jesus está entrando em Jericó, tá? E Jesus avista um homem, ele está em cima de uma árvore. Você sabe quem era? Era Zaqueu. Na ocasião, Jesus se convidou para ir para a casa de Zaqueu. E houve grande salvação, a Bíblia diz, naquele dia, na casa de Zaqueu. Agora, tudo bem, se não fosse por quem era Zaqueu, seria uma situação normal. Mas Zaqueu, para você entender, para trazer para os dias de hoje, Zaqueu era aquele político corrupto que foi pego roubando. Ele acabou de ser pego roubando. Você iria na casa dessa pessoa? O que as pessoas diriam a respeito de você? Ah, o fulano está na casa do ciclano. Tá? Como pode? Mas Jesus foi na casa de Zaqueu, mesmo ele sendo um político ladrão. Jesus foi até lá, porque Jesus não se preocupava. Na realidade, ele se preocupava muito mais com as pessoas do que com a sua reputação. Muitas vezes não somos bênção na vida de outras pessoas e não conseguimos criar esse ambiente de aceitação na vida da célula porque estamos muito preocupados com a nossa reputação. Mas isso é um grande erro. O mais importante é aquilo que Deus pensa a meu respeito, aquilo que Deus pensa a seu respeito. Às vezes nós nos preocupamos, ficamos pensando o que as pessoas vão achar ao meu respeito, depois dessa atitude, depois disso, se eu estou andando com fulano, com ciclano. O mais importante é o que Deus pensa a seu respeito e ao meu respeito.